E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Estamos iniciando hoje a unidade 2. Encerramos aí a unidade 1 e vamos começar com a unidade 2, dessa vez com um novo eixo temático, que é aí o eixo Terra e Universo. Saímos de matéria e energia e vamos para Terra e Universo, aula 8, capítulo 5, e o tema da aula é Terra, um planeta diferente, ok? Então, para começar, pessoal, nós vivemos aí em um sistema solar. Então, nós vivemos em um sistema solar. E esse sistema solar, ele é composto aí por quê? Por planetas. Ele tem o Sol aqui no centro do sistema solar e ao redor dele tem o quê? Tem planetas que estão envolvidos aí em um campo gravitacional gerado pelo Sol. Esses planetas têm vários tipos, cores, tamanhos e entre eles também o que? O planeta Terra. O planeta Terra, desses aqui todos do sistema solar, ele é o único habitável. Então, atualmente, o nosso sistema solar, ele tem aí 8 planetas. Só que a Terra, ela é um pouco diferente dos demais. Por quê, pessoal? Porque a Terra, ela é habitável, ela tem vida. Ela tem aí algumas características que vão fazer esse planeta um planeta que pode ser habitável por seres vivos. Ela tem o quê? Tem água em estado líquido. Ela tem aí uma atmosfera. Está posicionado no local exato aí para receber luz do Sol de maneira suficiente para não aquecer muito o planeta e nem resfriar. Então a Terra, ela é um planeta o quê? Diferente, que está aqui no sistema solar, no nosso sistema solar. Os demais planetas até então desse sistema solar, eles não são conhecidos aí como habitáveis para seres humanos. Alguns têm condições específicas. Então, na aula de hoje, a gente vai focar aqui no planeta Terra e nas suas condições aí para ele ser habitável, ok? Para começar, gente, vamos falar um pouco sobre o formato da Terra. Ah, professor, a Terra ela é redonda, ela é circular. Pessoal, acontece que ela tem um formato aí um pouco irregular. Como assim, professor? Essa aqui é a visão tridimensional da Terra, ou seja, para facilitar, nós vemos a Terra como um globo, como uma esfera. Se você vê um desenho, se você vê um globo terrestre, você vê o quê? Uma esfera maciça. E aí, pessoal, o que vai acontecer? A Terra ela tem esse formato aqui, que é um formato geóide, é um formato irregular, gente. Ela é achatada nos polos, então ela é achatada aqui, que faz com que ela tenha um pouquinho de um formato sobressalente aqui nas suas extremidades. Então ela tem esse formato aqui, pessoal, irregular, que é conhecido como formato geóide, ok? Gente, os movimentos que a Terra faz lá no sistema solar vai acarretar aí algumas consequências na Terra. Então, o seu formato, juntamente com os movimentos que a Terra faz lá no sistema solar, ele vai acarretar aí em algumas consequências. E quais são as principais consequências desses movimentos? Antes de começar, vamos relembrar aí o que é, pessoal, uma órbita. Ou seja, para a ciência, órbita é a trajetória, ou seja, o caminho que um corpo percorre ao redor de outro sobre a ação de uma força chamada força gravitacional. Ou seja, a órbita é o caminho que a Terra percorre em função de outro corpo devido à força gravitacional. O Sol ele vai exercer aí uma força gravitacional sobre a Terra. Então o Sol ele vai exercer uma força de atração sobre a Terra. Com essa força, a Terra ela vai percorrer um caminho no espaço. Esse caminho que ela percorre é chamado de órbita. E esse caminho aí, essa trajetória, esse movimento, ele vai gerar consequências importantes para a Terra. A Terra ela tem aí dois principais movimentos que vão gerar grandes consequências. O primeiro é o movimento de rotação, pessoal. Professor, o que é movimento de rotação? Bora lá. Rotação. Os planetas giram sobre o próprio eixo. Então, rotação é quando o planeta ele gira sobre o próprio eixo, como está na imagem aqui, ó. Lá no espaço, pessoal, a Terra, ela o quê? Ela está inclinada. A Terra, ela não fica assim reta.
ela fica inclinada no espaço. E esse movimento que ela faz, girando em torno de si próprio, é chamado de rotação. Há uma linha imaginária que une o polo ao outro, passando pelo centro como os peões. Ou seja, como se tivesse uma linha imaginária aqui e a Terra estivesse girando em torno dela mesma. O nome disso é movimento de rotação. É quando a Terra gira em torno dela mesma lá no espaço. Então aqui é um gifzinho animado para demonstrar como é que funciona esse movimento de rotação. É como se você girasse em torno de você mesmo, na sua casa, ok? E quais são aí as consequências desse movimento de rotação? A principal consequência desse movimento é o dia e a noite. Então esse movimento ele dura 24 horas, ou seja, aqui na Terra, os seres humanos eles medem esse movimento como horas, ou seja, ele dura 24 horas. Então demora 24 horas, demora um dia aqui na Terra para que o planeta gire em torno dele mesmo. Ou seja, esse movimento aí, ele vai dar origem ao dia e à noite. Como assim, professor? Estão vendo aqui o Sol? Então o Sol ele vai emitir luz aqui para a Terra. A Terra ela está girando em torno dela mesma. Isso quer dizer o quê? Quando esse lado aqui estiver para o Sol, vai ser dia. O outro lado é noite. Então percebam aqui a sombra se formando. Então o lado que está virado para o Sol é dia. O lado que está oposto é noite. Então o movimento de rotação ele vai gerar aí os dias e as noites, ok? O segundo movimento é a translação, pessoal. Os planetas eles percorrem aí uma órbita elíptica ao redor do Sol. Como assim, professor? Então a órbita do planeta ao redor do Sol não é um círculo. Ele tem esse formato aqui, que é um formato elíptico. Então a translação é diferente da rotação. Na rotação, o Sol gira em torno dele, ou a Terra gira em torno dela mesma. Na translação, ela gira em torno do Sol nessa órbita elíptica. E isso, pessoal, leva 365 dias, ou seja, a Terra demora aí 365 dias, o que aqui no mundo, nossa Terra, é um ano, para girar em torno do Sol, pessoal. Por conta aí dessas horas sobre esse alente, o que vai acontecer? A Terra demora 365 dias e 6 horas. Então a Terra ela demora 365 dias e 6 horas para completar uma volta inteira aí ao redor do Sol. Por conta aqui dessas 6 horas que sobram, vai existir dias que são dias bissextos, anos que são anos bissextos. Então, anos que duram 366 dias. Ou seja, a cada 4 anos, somando essas 6 horas aqui, vai existir um ano que tem um dia a mais, que é um ano bissexto. Um ano que tem 366 dias, porque todo ano sobra aí 6 horas no ano que a gente percorre aqui na Terra, ok? Mas pessoal, uma coisa muito importante. Os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Então, no mesmo tempo que a Terra gira em torno dela mesma, ela gira em torno do Sol. Então, os dois movimentos são simultâneos. Simultâneos é quando duas coisas ou mais acontecem ao mesmo tempo. Então, percebam aqui, enquanto a Terra gira em torno dela, ela continua girando em torno do Sol em movimentos aí simultâneos. Ok, gente? Pessoal, em toda a órbita do planeta vai existir pontos em que o planeta está mais perto ou mais longe do Sol. Todos os planetas têm essa característica. Então vai existir aí momentos em que um planeta ele está mais perto do Sol e outros que ele está mais longe do Sol. Para isso tem um nome. Afélio significa após ou longínquo do Sol, ou seja, o afélio aqui é o ponto mais de longe que a Terra fica do Sol. Perceba, quando ela passa aqui, ela está o quê? Longe do Sol. Então, o afélio é o ponto mais distante na órbita da Terra que ela fica do Sol. Já o periélio é perto do Sol, pessoal. Então, o periélio
é o momento aqui em que a Terra ela fica mais próxima do Sol. Então isso é muito importante, pessoal, porque isso vai nos explicar mais para frente como que funcionam algumas coisas aqui na Terra. Então, mais uma vez, afélio, pessoal, é o momento aí da órbita, é o local da órbita onde a Terra se encontra mais distante do Sol. E o periélio, pessoal, é o momento aí da órbita da Terra, onde ela se encontra aí mais próxima do Sol. Gente, o que vai acontecer? A velocidade que a Terra gira nesses pontos também vai ser influenciada. Como assim, professor? O planeta também sofre variações, sendo mais rápido no periélio e mais lento no afélio. Ou seja, aqui no periélio, pessoal, quando a Terra ela passa aqui mais próxima do Sol, ela vai girar mais rápido. Então, quando a Terra ela está mais próxima do Sol, essa órbita aqui é mais rápida. Quando ela está mais distante do Sol, essa órbita é mais lenta. Então percebam aqui na imagem, ó, quando ela passa aqui, ela passa mais rápida. Quando ela passa aqui, ela demora a passar. Ou seja, a velocidade com que a Terra gira a sua órbita ao redor do Sol, ela é mais rápida aqui, quando ela está mais perto do Sol, e ela é mais lenta quando está mais distante do Sol. Ok, pessoal? E aí, gente, essa junção aí do periélio e do afélio e com o fato da Terra estar inclinada vai gerar as 4 estações do ano. Ou seja, a sucessão das estações do ano é o resultado da combinação da inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação do nosso planeta. Ou seja, lá no espaço a Terra está assim, ó, inclinada, ok? Não está em pé, ela está inclinada. O fato dela estar inclinada e esse movimento aqui de translação, ou seja, dela girar em torno do Sol, é o que vai gerar aí, pessoal, as 4 estações do ano. Vai gerar o inverno, a primavera, o verão e o outono. Mas, professor, como que isso acontece? É bem simples. Por exemplo, quando a Terra ela está inclinada e ela está mais perto do Sol, se o hemisfério sul ele estiver mais perto do Sol, vai ser verão lá, porque ele recebe mais raios solares. Mas se o hemisfério norte está mais longe, lá vai ser inverno, porque lá vai receber menos raios solares. Por exemplo, imagine, pessoal, que aqui, vamos pegar aqui um exemplo, aqui é o Sol, e aqui é a Terra. A Terra está inclinada lá no espaço. Ela está girando aqui ao redor do Sol. Essa parte aqui, ela está mais próxima do Sol. Ou seja, ela vai receber mais luz. Então lá vai ser verão. Essa parte de cima está mais distante, ou seja, vai receber pouca luz. Lá vai ser inverno. A Terra vai girando, 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 até que muda. A parte que está mais distante do Sol, ela fica mais próxima do Sol. Aí lá é verão. E a parte que estava mais perto do Sol ficou mais distante. Agora lá é inverno. Então esse movimento de translação da Terra, ele vai gerar aí as estações do ano. Por quê? Em algum momento, a parte de baixo, que é o hemisfério sul, vai estar mais distante ou mais próximo da Terra. E aí vai ser o quê? Verão ou inverno. E a parte de cima, a mesma coisa. E aí, gente, as estações do ano têm a ver com a incidência de luz solar que aquela parte da Terra vai receber ou não naquela época do ano. Quanto mais próximo for o lugar da linha do Equador, mais difícil é sentir essa variação de estações do ano. Ou seja, se a cidade, o país, enfim, o local ficar mais próximo à linha do Equador, para quem não sabe, gente, a linha do Equador é essa linha aqui, uma linha imaginária que corta aí a Terra no meio. Ó, aqui é um bom exemplo. Por exemplo, ó, aqui, percebam o seguinte, a Terra ela está girando e ela vai ficar inclinada. Ou seja, essa parte aqui, ó, vamos esperar ela inclinar. Então a parte que vai ficar inclinada, a gente vai perceber o que vai acontecer aqui. Ó. Pronto. Essa parte aqui ela está mais perto do Sol. Ou seja, aqui em cima é verão. Essa parte aqui está mais distante do Sol, ou seja, aqui embaixo é inverno. Estão vendo? Vai chegar um momento que isso vai inverter. Tá vendo? Está começando a inverter. Ó.
Agora a parte de baixo está mais perto do Sol. Então agora é verão aqui embaixo. E a parte de cima está mais distante do Sol. Agora é inverno em cima. Essa linha do meio é chamada linha do Equador. Tudo que está acima se chama hemisfério norte. O que está abaixo chama hemisfério sul. E aí, pessoal, a linha do Equador, quanto mais próximo for o local dessa linha, mais difícil é sentir a variação das estações do ano. Por quê? Porque aqui no meio dessa linha, o Sol ele vai atingir aí, basicamente, de maneira igual quase que o ano todo. Ou seja, durante o ano todo, aqui no meio, vai receber praticamente a mesma quantidade de luz solar. É por isso que Petrolina é tão quente. Por quê? Ela fica muito próxima à linha do Equador. Não é tão próxima como outras cidades, como Manaus ou Boa Vista, mas ela fica próxima em relação a outras cidades, como São Paulo, Rio Grande do Sul, outro estado, né? Rio Grande do Sul. E aí aqui é um pouco difícil de sentir aí as diferenças de variação de temperatura, porque está próxima à linha do Equador em relação a outras cidades mais frias, e aqui também não tem uma altitude tão boa, aqui não é tão alto. É por esse motivo que nós vamos sentir aí a diferença tão marcante entre inverno, primavera, verão e outono. Estados Unidos, Europa, Rio Grande do Sul, Paraná, são lugares que estão distantes aí da linha do Equador, ou seja, lá é mais fácil de sentir a variação de estações do ano. Seguindo aqui, pessoal, os estudos astronômicos, com ele foi possível aí conhecer, inventar diversas coisas. Uma delas, pessoal, foi o relógio solar. É graças a esse movimento da Terra que nós temos a impressão que o Sol se movimenta no espaço. Mas quem se movimenta não é o Sol, é a Terra. Mas nós temos a impressão que quem se movimenta é o Sol. Foi com base nesse movimento que os egípcios inventaram aí o relógio solar. Então, o relógio solar, pessoal, a base dele é uma haste no chão, chamada de gnomo, é uma haste no chão, e essa haste gera o quê? Uma sombra. À medida que a Terra gira, essa sombra ela vai se movimentando. Então foi com base aí do movimento das sombras que os egípcios começaram aí a inventar o relógio solar. Começaram a marcar o tempo. Eles percebiam que à medida que a Terra girava, a sombra se movimentava e passava aí um dia. Então o relógio solar aí foi o primeiro relógio aí que a humanidade podia inventar para marcar aí, para medir o tempo. Ok, pessoal? Agora vamos ver a estrutura interna da Terra. Gente, a Terra ela é um planeta rochoso, ou seja, composto aí por rochas, formados por rocha. E a geologia, pessoal, ela é a ciência responsável aí por estudar a origem e estrutura da Terra. Ou seja, o estudo dos agentes de formação e transformação das rochas. Como a Terra ele é um planeta rochoso, tem muita rocha, a geologia ele vai estudar aí a sua formação e a sua estrutura interna, como nós vemos aqui. Para começar, pessoal, vamos ver as camadas da Terra. Imagine só que você estivesse no espaço e você conseguisse serrar com uma serra gigante e abrir no meio o planeta Terra. Você ia encontrar aí várias camadas, pessoal. É como se fosse um coco que você serrasse no meio e você pudesse dividir, você ia encontrar várias camadas. As principais são a crosta, o manto e o núcleo. Então perceba aqui, eu tenho a camada crosta, a camada manto, a camada núcleo externo e a camada núcleo interno. Essas aqui são as principais camadas que formam o nosso planeta. Vamos ver aqui elas de maneira mais aprofundada. Aqui, ó, as principais camadas são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então percebam aqui, ó, em cima eu tenho o solo, aí depois eu vou ter a crosta, depois eu vou ter o manto e depois eu vou ter o núcleo. Ou seja, essas aqui são as três principais camadas da Terra. Porém, pessoal, entre uma camada e outra, eu vou ter uma zona de descontinuidade, que é uma zona de interseção. Então, entre a crosta e o manto, eu tenho a primeira zona de descontinuidade.
Entre o manto e o núcleo, eu tenho a segunda zona de descontinuidade, que é uma zona intermediária. Bora lá. Essas camadas, elas são separadas aí o quê? Por zonas de descontinuidade sísmica. E as duas principais são a descontinuidade de Mahorovich. Então aqui, ó, a de Mahorovich, ela fica entre a crosta e o manto. Então é a primeira descontinuidade. A segunda é a de Gutenberg. Ela fica aí entre o manto e o núcleo. São crostas, são zonas aí que são zonas de descontinuidade. Ok, pessoal? Então as principais são a de Mahorovich e a de Gutenberg. Ok, gente? Aqui mais uma vez, ó. Crosta, que é a parte aqui de fora da Terra. Manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Professor, o senhor falou que era 3. Crosta, manto e núcleo. Mas, pessoal, o manto e o núcleo são subdivididos. O manto é uma camada só, mas ele é dividido em duas partes. O manto superior e o manto inferior. O núcleo é a mesma coisa. É uma camada só, mas que é dividida no núcleo externo e núcleo interno. Mas são 3 principais camadas aí que compõem a nossa Terra. Primeiro, pessoal, a crosta terrestre é a camada mais externa, ó. Então a crosta, ela é a camada aqui mais externa, ela fica logo abaixo do solo. Ela constitui aí a parte mais superficial da Terra sólida. É formada por rochas e sua espessura varia de 5 a 80 km. Olha como ela é grossa, 80 km de espessura, pessoal. Dividida em 2 tipos, crosta oceânica e crosta continental. Ou seja, a crosta que fica no oceano e a que fica aí no continente. É composta por muitos blocos chamados de placas tectônicas. Placas tectônicas é o assunto do ano que vem. Ano que vem a gente vai descobrir aí o que são placas tectônicas. Mas a princípio saiba que a crosta, ela é aí a camada mais superficial da Terra. Ele tem a crosta continental e a crosta oceânica, e essa aqui é a sua espessura, de 5 até 80 km. O segundo, pessoal, aqui ó, tá vendo? Crosta terrestre e crosta continental, crosta oceânica, que fica logo abaixo do oceano, e crosta aqui continental, ok? Logo abaixo o manto. Pessoal, manto. O manto, ele corresponde aí a 83% do volume do planeta, ou seja, ele é aí praticamente a nossa maior camada, ó. Ele começa aqui e vai até aqui, ó. Então ele corresponde aí à maior parte das camadas do planeta, cerca de 83%. E 68% da sua massa total. Apresenta espessura média de, olha só, como um manto, ele é espesso. Olha só, a crosta era de 5 a 80 km. O manto, ele mede aí 2.900 km. Isso é muito longe. Isso é mais do que daqui para Recife. Daqui para Recife são em média 715 km. Essa crosta, ela é mais grossa do que daqui para Recife. Pega essa distância e coloca ela em pé. Imagine só como isso aqui, ó, é muito grande. É daqui para São Paulo e mais, eu acho. Ok, gente? E ela é dividida em 2 partes. O manto superior e o manto inferior. O inferior ele é mais interno, o superior ele é mais externo aí. E pessoal, por fim aqui do manto, o que acontece com o manto? É formado por diversos materiais, como o silício, o ferro e o magnésio. São metais aí que estão aí no manto, ok? E aí, gente, a temperatura do manto ela é muito elevada. Ela vai de 100 a 2.000 graus Celsius. É impossível um ser humano ficar vivo no manto. Ou seja, se alguém cavar, é impossível chegar no manto, porque lá você não consegue ficar viva com essa temperatura elevada. A junção entre as partes superior do manto, mais fria e rígida, e a crosta terrestre é chamada de litosfera. Ou seja, quando você junta aí o manto e a crosta, você tem aí a litosfera. Ou seja, se você juntar aqui, o manto superior e a crosta, você tem aqui uma camada chamada de litosfera. Ok, gente?
E para finalizar, temos aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó, crosta mais externa, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Se você juntar aqui essas duas camadas, elas formam aí a litosfera. Ok, pessoal? Por fim, o núcleo. O núcleo ele se inicia aos 2.900 km de profundidade e estende-se até, pessoal, 6.370 km. É como se fosse daqui para Portugal. Então imagine só, atravessar o oceano. Pega essa distância e coloque ela em pé. É a espessura aí que é esse núcleo, ou seja, ele é muito profundo. É como daqui do Brasil para Portugal. As temperaturas lá são elevadíssimas, são acima de 6.000 graus Celsius. É impossível ter vida humana lá no núcleo. E por fim, na sua composição química, a gente tem os metais níquel e ferro. Gente, existe um livro chamado Viagem ao Centro da Terra. É um livro de literatura infantil, bem legal, quem quiser ler, onde ele mostra a história de ficção de uma viagem até o centro da Terra. Isso é impossível, os seres humanos não conseguem ficar vivos aqui a 6.000 graus Celsius. Mas quem quiser ler esse livro, ele é bem legal. E, gente, eu tenho dois tipos, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo ele apresenta uma composição de ferro e níquel derretido. Já o núcleo interno ele apresenta aí uma composição química de ferro e níquel sólido. Ou seja, o núcleo externo eu tenho ferro e níquel derretido e o interno ferro e níquel sólido. E para finalizar, essa aqui, pessoal, é um gráfico que mostra a temperatura das camadas da Terra. Percebam que quanto mais interna é a camada, maior é a sua temperatura. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Faça atividade e tchau.